Rádio Com 104.5 FM, democratizando a comunicação. Me amar com soul, funk, blues, rock and roll. Estamos voltando aqui na Rádio Com, são 10 horas 35 minutos, 10h35 desta manhã, de quinta-feira, dia 18 de março. Nós damos sequência agora ao programa Contraponto, aqui na Rádio Com, que hoje está falando principalmente sobre questões relativas ao meio ambiente e à vida de quem vive no ambiente brasileiro, tão poluído na política e com a tragédia sanitária abatendo sobre todos nós. E isso não é privilégio só privilégio entre aspas, né, do Brasil, mas de todo o planeta. E isso também vai ser tema da entrevista que vamos começar, que já estamos começando a partir de agora, aqui na Rádio Com. E essa entrevista que vamos fazer, e para que ela se realize, nós vamos trazer para a live aqui da Rádio Com, neste momento, os convidados da emissora para participar da pauta pandemia, mudanças climáticas, ecocídio e os retrocessos na política ambiental. O primeiro convidado é o Antônio Soler, que é integrante do time da Rádio Com, é comentarista da Rádio Com, está sempre com a gente às segundas-feiras, às 10h15 das manhãs, para representar o CEA, o Centro de Estudos Ambientais. E também vamos chamar agora para a transmissão da Rádio Com o Rubens Harry Born, que também vai se somar à transmissão aqui da emissora, em virtude do trabalho do nosso companheiro Juliano Lima, que está operando a mesa de áudio da Rádio Com. Estamos na transmissão pela frequência FM 104.5 da Rádio Com e também estamos nas plataformas digitais. Estamos na página do Facebook, no canal do YouTube da Rádio Com e também na nossa conta do Twitter. Eu notei quando o Soler abriu o microfone dele que entrou uma certa saturação de áudio. Se ele puder neutralizar essa saturação, é do Soler, pode crer. Essa minha experiência já de rádio de casa, um fone talvez resolva isso, meu caro Soler. E aí vai diminuir o excesso de áudio, exatamente, ele sabe. Mas isso são coisas que a gente vai esgrimindo aqui na live, vai assimilando e tendo boa vontade com o fonezinho de ouvir também. Mas o Soler, que está aqui, ele é comentarista nosso, é militante do Centro de Estudos Ambientais, o CEA, advogado ambientalista, especialista em ciência política e ecologia humana, mestre e doutor em educação ambiental, professor de direito ambiental. E o Rubens Harry Born é pesquisador na Sociedade de Políticas Públicas da Fundação Grupo Esquel Brasil, engenheiro civil, formado em 77, com especialização em engenharia ambiental, 1983, advogado, 2013, mestre em 1992 e doutor em 1998 em saúde pública e ambiental. Aqui, evidentemente, que para a elaboração do card foi feito um resumo do currículo dele. Foi assessor legislativo na Constituinte, 87 e 88, bons tempos em que a democracia estava voltando para o Brasil, coordenador da delegação do Fórum Brasileiro de ONGs e movimentos sociais para o desenvolvimento e meio ambiente nas conferências da ONU Rio 92. Então, para falar do meio ambiente, qualidade tem de sobra nessa live da Rádio Com. Soler, bom dia. Bom dia, Regis, bom dia a todos e a todas que acompanham aqui o Contraponto. Bom dia ao Juliano, que está aí na técnica, e bom dia ao nosso convidado, o Rubens, que eu já agradeço de imediato, Regis. Ontem, quando tu me convidou no final da manhã para participar e sugerisse o nome de alguém, eu logo pensei no Rubens, porque nós tínhamos feito uma reunião um dia anterior sobre o tema do ecocídio,
E não só por isso, mas porque o Rubens é um militante, como pode ver aí no currículo resumido que tu colocasse, não só um militante, mas um técnico também, né? Empresta o seu conhecimento técnico, científico para a militância, o que é muito importante hoje em dia, né? Juntar a ciência com a militância. E o Rubens, ele tem, então, uma trajetória histórica de construção do movimento ambiental no Brasil, e ele tem uma peculiaridade que é acompanhar, ele está por dentro de uma série de temas que são debatidos internacionalmente, como, por exemplo, o direito ao acesso à informação, que ele acompanhou esse debate todo aqui na América Latina, inclusive participou de uma live do FDAN, do Fórum de Defesa da Democracia Ambiental, para falar sobre isso no ano passado. Ele está acompanhando esse debate sobre a luta, a busca de transformação do ecocídio em crime internacional, como é o caso do genocídio e mais outros 3 crimes previstos, né, aí no Estatuto de Roma, e tem uma experiência larga em colegiados, conselhos, enfim, é o cara que certamente teria e tem, né, uma condição de nos trazer aí um suporte para essa proposta tua, que era juntar a pandemia com a questão ambiental. E esses temas são hoje centrais, né? Mudanças climáticas, que, aliás, tem tudo a ver com pandemias, né? Ecocídio e os retrocessos ambientais no Brasil. Então, acho que a gente escuta aí o Rubens, né? Deixa ele à vontade para fazer uma pequena introdução e depois a gente vai fazendo um debate, mas acho que o importante é ouvir aí a experiência do Rubens. Bem-vindo, Rubens. Muito obrigado mais uma vez por ir com a gente, assim, de imediato, assim, já aceitasse o convite e estamos aqui. Obrigadão. Bom dia, Antônio Solar, bom dia, Regis, agradeço também o apoio do Juliano, bom dia a todas e todos que estão ouvindo esse programa, seja diretamente nas ondas do rádio ou via internet. É uma satisfação estar, digamos, virtualmente presente aí em Pelotas, embora estou a milhares de quilômetros, estou aqui em São Paulo. O Antônio sabe que eu gosto muito dessa região. Muitos anos atrás eu tinha costume de periodicamente visitar a região aí do Itaim. Eu sou apaixonado aí pela região do Itaim, então costumava muito frequentar Pelotas e região. Bem, eu queria só, talvez, já que é para associar o tema da pandemia com desafios ambientais internacionais e mudança de clima, talvez fazer algumas comparações. As mudanças climáticas também matarão, se já não estão matando, pessoas e já vítimas do fenômeno de mudanças climáticas e aquecimento global. Um fenômeno que já se conhece pelo menos há mais de 30 anos, tanto assim que o acordo da ONU, a Convenção Quadro de Mudanças do Clima, começou a ser negociado no final de 1990, ou formalmente no começo de fevereiro de 91, ou seja, há 30 anos. Já se conhecia a gravidade, tanto assim que a decisão de se negociar um acordo internacional para a mudança do clima foi tomada numa época onde os governantes dos principais países industrializados eram governantes, digamos, conservadores. George Bush nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra e assim por diante. E mesmo assim eles assinaram uma declaração em novembro de 1990 em Genebra, pedindo para a ONU iniciar um processo de negociação do acordo, que veio a ser o acordo, a Convenção Quadro de Mudança do Clima, que ficou pronta e assinada na Rio 92, depois veio o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, nós podemos falar mais. Em todo caso, é um fenômeno conhecido, que tem gerado impactos graves e poderá gerar mais impactos, não só em termos de vítimas humanas, mas para a economia, afetar a produção agrícola, o acesso à água, escassez hídrica em algumas regiões, ou os chamados, entre aspas, desastres naturais, mas na verdade são induzidos pela ação humana, como enchentes ou secas, deslizamento de encostas em áreas que são ocupadas de forma inadequada ou ilícita, e nós não temos vacina. Enquanto para a Covid, rapidamente a ciência produziu vacina, e enquanto não temos vacina, se recomenda distanciamento social para evitar a propagação do vírus, na verdade,
o enfrentamento da mudança de clima implica num distanciamento das causas das emissões de gases de efeito estufa. E quais são essas causas? A emissão de gases de efeito estufa, sobretudo no mundo, pelo uso de combustíveis fósseis, carvão, gás, petróleo. Obviamente, o etanol também produz gás carbônico, mas numa relação um pouco diferente. O desmatamento e queimadas e outros processos, como o uso de fertilizantes e assim por diante. Então, o distanciamento dessas causas implica em mudanças do padrão de produção econômica, de transporte, por exemplo, incentivar mais o transporte público com tecnologias limpas, em vez do uso indiscriminado de transporte individual, com veículos usando gasolina ou gás, ou mesmo etanol, que, de novo, a emissão é um pouco menor. Portanto, se eu pudesse comparar a pandemia da Covid com a situação climática, nós não temos vacinas, e a única forma de enfrentar o que já se chama de emergência climática, nós chamamos da emergência sanitária para a pandemia da Covid, a emergência climática é o distanciamento das causas que geram emissões de gases de efeito estufa. E isso implica, portanto, uma revisão completa das formas de produzir energia, das nossas edificações, quer dizer, nós teremos que mudar o padrão, eu converso isso muito com colegas engenheiros e arquitetos, o padrão edificacional, fazer edificações com mais ventilação natural, com mais iluminação natural, com maior conforto térmico, para evitar a instalação praticamente em ordem crescente de aparelhos de ar-condicionado que consomem mais energia, aí precisamos mais hidrelétrica, mais termoelétrica, portanto, nós temos que mudar esse processo. Vários países, e com isso eu quero talvez terminar a primeira intervenção, são mais ou menos, acho que eu tenho um dado, depois eu posso buscar, mas são mais de 30 países e cerca de, no total, entre governos municipais, estaduais e países, já são mais de 1.700 instâncias governamentais que declararam situações de emergência climática. Diferente de calamidade ou uma situação de emergência, a emergência climática é um ato simbólico, político, para sinalizar para a população, para os servidores públicos, para o setor privado, que é preciso fazer as transformações e começar a mudar a rota do planeta. Essa rota se tentou mudar com o Acordo de Paris, que está em vigência. O ano passado, se terminou o prazo dos países revisarem as suas ambições, as promessas que eles fizeram lá em 2015, o Brasil fez também, cada país fez sua promessa de mudança de políticas num documento chamado Contribuições Nacionalmente Determinadas, a NDC. O Brasil prometeu reduzir as suas emissões de acordo com a projeção feita em 2015, numa faixa que entre 2025 e 2030, que vai até cerca de 40%. O ano passado, no governo Bolsonaro, houve uma atualização disso, mas houve uma manobra que significa que o Brasil não vai sequer honrar as metas prometidas em 2015. Outros países ampliaram a ambição, e por que era necessário, havia um chamado internacional para ampliar a ambição das promessas de 2015? Porque o próprio Acordo de Paris, no seu preâmbulo, diz que as metas prometidas em 2015 não serão suficientes para, digamos, evitar o aquecimento do planeta a menos de 2 graus, e quando o próprio Acordo de Paris diz que o esforço devia ser para evitar o aquecimento do planeta no final desse século a menos de 1,5 grau. E o planeta já aqueceu desde a Revolução Industrial 1 grau. As consequências são terríveis, porque haverá impactos na agricultura, certos cultivos não se adaptam ou a mais calor ou a mais chuva, portanto, haverá uma nova geografia agrícola. Nós sabemos que o setor de agronegócio, por ser capitalizado, tem mais condições de se adaptar a essa nova situação da geografia agrícola, mas num país onde a agricultura familiar
ainda tem um papel importante na produção de grãos de alimentos, e alguns dizem que no Brasil a agricultura familiar responde por quase 50% da produção de alimentos. A agricultura familiar não tem essas condições de adaptação às mudanças, aos impactos de mudança de clima. Então, hoje, 2021, nós temos que estar nos preparando para um planeta mais quente daqui a 10, 15 ou 20 anos. E eu dou um exemplo muito claro disso. A família da minha esposa, que veio lá do Nordeste, em Pernambuco, onde meu sogro já é falecido, onde ele vivia no interior do Pernambuco, a temperatura no verão pode chegar a 35, 38, 40 graus. Eu sei que Porto Alegre e Pelotas também são regiões muito quentes, mas para evitar desconforto térmico e até problemas de saúde, especialmente em pessoas com certas características, o metabolismo ou pessoas de idade, nós precisamos ter uma cidade com mais sombras, uma cidade com mais conforto térmico. E ter ruas arborizadas com sombra leva tempo. Uma árvore, para ser frondosa e com sombra, leva 10, 15, 20 anos. Então, para ter mais sombra em 2030, nós tínhamos que estar plantando ontem. Então, com isso, eu quero mostrar que há necessidade de decretação de emergência climática, há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para isso, mas, por exemplo, há cidades que já fizeram isso. Salvo engano meu, Recife já decretou emergência climática em 2019. Então, Pelotas e outras cidades poderiam, com esse ato político simbólico, induzir a população, o setor privado e órgãos públicos a ter mais responsabilidade no trato com o meio ambiente. É isso como uma primeira intervenção, mas quero ouvir também o Antônio e você, Regis. É isso, e aí já dá vontade até, eu fico em dúvida se eu procuro saber se tem vida em Saturno, em Plutão, para me mandar daqui, porque por esse horizonte apresentado pelo Rubens, a gente fica pensando, mas está tudo errado, o que vai ser feito a partir daí? Antes de passar para o Soler, eu tenho uma curiosidade, Rubens, tu estás falando diretamente de São Paulo, é São Paulo capital, e eu gostaria de saber, tu és natural de onde? Onde tu nasceste? Eu estou falando de São Paulo capital, nasci aqui praticamente no centro de São Paulo, numa maternidade aqui no centro de São Paulo, mas eu tenho esse sotaque porque meu pai e minha mãe, já falecidos, vieram para o Brasil, as suas famílias vieram fugindo da Segunda Guerra Mundial, então eu acabei ficando com um sotaque até mais carregado que os meus pais, mas sim, a tua questão... E eu quero encorajar as pessoas. Eu sei que a realidade é dura, assim como é a dura realidade política atual brasileira, mas nós não podemos fugir. Nós só temos esse planeta, e se nós não queremos ser vítimas nem cúmplices, nós temos que ser agentes de transformações políticas, econômicas, culturais, conscientizar a população, mobilizar a população, usar os canais da mídia como o vosso programa aqui, para sensibilizar as pessoas e encorajá-las a fazer algo. De novo, não quero ser vítima nem cúmplice, e até o último dia da minha vida eu vou buscar estar mobilizando as pessoas para fazer algo. E às vezes são coisas simples, quer dizer, desde plantar uma árvore na calçada em frente à sua casa, evitar usar gasolina, se usar o veículo, usa um veículo elétrico ou um veículo a etanol, quer dizer, tentar o que se diz, diminuir a pegada ecológica, ou seja, pegada ecológica é um conceito, é uma forma de medir o impacto de cada um no meio ambiente, quer dizer, desde a minha camisa de algodão, que algum solo teve que ser cultivado com algodão, e se eventualmente houve uma floresta ali e foi removida, perdão, para plantar algodão, que se calcula no ciclo de vida de um produto, o algodão até virar uma camisa, qual foi o impacto disso no meio ambiente. Então se fala pegada ecológica ou pegada de carbono, quanto de gás carbônico foi emitido até da transformação do solo em solo agrícola, uso de fertilizantes, o trator, o combustível do trator, o caminhão que levou o algodão até a indústria de confecção, até depois da indústria de confecção para a loja, e eu comprar a minha camisa. Nesse ciclo de vida se emitiu uma quantidade X de carbono, em geral se faz isso um cálculo per capita por habitante, e o Brasil ainda tem uma alta taxa de pegada de carbono, pegada ecológica por habitante, acima de outros países em desenvolvimento, inferior a alguns países industrializados, mas o que nós temos que fazer com essa conscientização, diminuir a pegada ecológica de cada um, das empresas e das agências públicas.
Muito bem. Depois de ouvir essa introdução do Rubens Born, eu volto para o Soler e ele toca numa questão que sempre fez eu procurar por vocês, por ambientalistas que nem o Soler e que nem outros tantos aqui de Pelotas, da luta militante ou da academia. A questão da arborização em Pelotas. O Rubens falou, tem que plantar árvores ontem para ter daqui a 30 anos. E eu não sei se ele já esteve em Pelotas, Soler, mas aqui é um verdadeiro deserto de arbóreo. Pelotas praticamente não tem árvores. Eu não estou dizendo aquela árvore que a gente sai na rua e olha. Eu tenho uma aqui na frente, tem um ligustro na frente da minha sacada aqui. Mas eu estou falando de árvore para dar uma condição arbórea, né, saudável para o ambiente onde a gente vive. E isso tu sabes melhor do que eu, Soler. Exato. Eu até, antes do Rubens falar sobre a arborização, eu ia fazer um comentário para tentar juntar essa questão da arborização e com esses desafios todos aí que nós estamos vivendo, né? Mas antes de chegar na arborização, eu só queria fazer alguns breves comentários aí sobre a fala do Rubens, que foi muito esclarecedora, né? E juntou aí vários pontos. E, por exemplo, com relação à pandemia, né? Muita gente ouve dizer quando é que nós podíamos imaginar que nós íamos passar por uma situação dessa. Isso é inimaginável, nós não podíamos nos preparar para isso. Isso não é verdade, né? Já existiam casos em que o uso inadequado do ambiente, a relação predatória com o ambiente, já tinha provocado pandemias, claro, ou epidemias, né? Não nessa proporção como a de agora, mas já sabia-se, né? A ciência já sabia e os movimentos ambientais e ecológicos já alertavam que se seguisse daquela forma, como nós estamos seguindo até hoje, né? Aconteceriam epidemias e pandemias. Então, isso era sabido, né? O que não foi feito foi se preparar para isso ou evitar que isso acontecesse, né? E aí está a relação direta da pandemia com a questão ambiental, né? Ou um dos pontos, né? Ou o primeiro ponto dessa relação, né? E o Rubens já esteve aqui algumas vezes, ele já falou isso, né? Ele já veio aqui por conta própria e também já veio aqui quando nós tínhamos aí uma política de construção de uma Agenda 21 para Pelotas. Ele veio ajudar a gente aqui a construir essa Agenda 21, porque na época ele era, não só por isso, mas entre os motivos, né, ele era da CPDS, que é a Comissão da Políticas Brasileira, Comissão Brasileira para Políticas Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da Agenda 21, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem o nome, que é o nome comprido. Eu também fui da CPDS um tempo, mas eu não me lembro todo o nome, né? Então, ele veio ajudar e conheceu aqui de perto mais a política ambiental, né? Naquela época, 2000, 2001, por aí, né? E Pelotas é uma cidade sem árvores, por incrível que pareça. Rio Grande consegue ter menos árvore ainda que Pelotas, né? Pelotas, segundo o RAMP de 2001, que é o relatório da qualidade ambiental do município, nós temos 4 metros quadrados por habitante, quando há indicações da SBAL, por exemplo, que esse número deveria ser, no mínimo, de 32 metros quadrados por habitante. Então, é um déficit gigantesco, e o que a gente tem visto é um total descumprimento das leis municipais de proteção dessa arborização urbana, que é um patrimônio coletivo, né, com cortes desnecessários, com podas desnecessárias, com ausência de plantios de forma organizada, de forma articulada, com nativas, como a lei determina, né? A nossa política de arborização urbana não existe, e, lamentavelmente, isso poderia ser um aspecto que mitigaria, né, os impactos das mudanças climáticas nas cidades, né, inclusive aqui na nossa região. Nós precisamos de verde, não só de árvores, mas de áreas verdes, de parques públicos, que nós não temos, né? E precisamos também ter um cuidado com os banhados, as zonas úmidas, que são o ecossistema, segundo agora o último relatório da ONU, mais destruído no planeta. Em torno de 90% de todas as zonas úmidas do planeta já foram destruídas, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. E como fazer isso, né? Eu acho que a gente tinha que conversar um pouquinho isso, como fazer isso com esse cenário
nacional e local, porque a política local de Pelotas, de Rio Grande, é a política neoliberal, e ela segue também no governo do Estado, e ela segue no governo federal. A diferença que nós temos dos 2 municípios aqui da região e do governo do Estado para o governo federal é que aqui existe um neoliberalismo, entre aspas, bem vestido, cheiroso, né? Não é aquele neoliberalismo tosco, né, agressivo do governo federal, mas é igual, na essência é a mesma política, né, negando informações ambientais, combatendo a democracia dentro dos conselhos, como fez no CONAMI, que agora o Supremo Tribunal Federal está revertendo, né, acabando com os fundos ambientais, né, sucateando os órgãos ambientais, transformando os órgãos ambientais em meros despachadores, né, ou despachantes de licenças ambientais, né, e eu acho que aí também entra uma questão importante, que é esse tema do ecocídio, né, porque no plano planetário, esse é um debate atual muito importante para tentar reverter situações como da Amazônia, né, e do próprio Pampa. A gente fala muito na Amazônia, mas o Pampa é o segundo ecossistema do Brasil mais destruído, né? Quase 40% dele já foi, perde só para a Mata Atlântica. E a tendência com a soja, por exemplo, é que ele desapareça rapidamente, o que sobrou. Então, eu acho que esse é um debate que a gente tinha que fazer, né? Aproveitando o Rubinho aí, para a gente refletir sobre esse cenário nacional, o ecocídio, e o que os municípios podem fazer. O Rubinho já deu essa dica, né? Olha, podemos plantar árvore, podemos declarar emergência climática, né? Mas tem várias outras coisas que a gente pode fazer. Fala, Regis. Sim, não, e eu gostaria que tanto tu como o Rubens pudesse abordar o seguinte: por que esses governantes, que tu disseste que são cheirosos, que não são, né, e não são toscos, truculentos, como é o atual presidente da República, o seu ministério, o ministro da Saúde, do Meio Ambiente e tal, eles pensam que a vida é só o tempo de vida deles, da geração da qual eles fazem parte, e por isso não tem compromisso com o futuro, com as próximas gerações? Seria por isso? Essa é uma questão. Outras, e eu já vou passar para o Rubens, é o seguinte: tem algumas questões já de espectadores da Rádio Com aqui. O Antônio Santos, que na verdade é o Serjola, diz: Regis, pergunta para o Rubens o que ele acha do projeto que o Bill Gates está fazendo, investindo, de espalhar material sólido na atmosfera para combater o aquecimento global. Quem falou foi o Serjola, né? A Adélia Saraiva diz: mas e o custo de um carro elétrico? É a pergunta que ela está fazendo. Mas e o custo de um carro elétrico? Existe um abismo entre saber o que é ecologicamente correto e ter condições para fazer aquilo que é, ela diz, condições materiais, ter condições de ter um carro elétrico e não ter um carro movido a gasolina ou a álcool. E a Ângela Tavares comenta aqui: a Agenda 21 em Pelotas desenvolveu um excelente trabalho, não só com o poder público, como também com escolas, comunidades, população de bairros e outros entes participantes. Perdemos tudo com a troca de governo e divisão de mundo. 11h03. Você está na Rádio Com, no Facebook, no YouTube e no Twitter. E eu digo que nós vamos até às 11h30, e mesmo com a competência do Rubens e do Soler na área ambiental, nós não vamos esgotar todos esses assuntos, que a coisa é complexa. E tem uma outra pergunta minha que eu faço de forma breve. O Rubens falou que nós temos que cuidar do combustível fóssil. Eu pergunto: o maior patrimônio ainda do Brasil é a Petrobras. E há quem diga que deve ser retomada a Petrobras, a parte que foi privatizada. Então, como é que nós vamos lidar também com isso, Rubens? Porque a Petrobras é o maior patrimônio do Brasil e ela baseada no combustível fóssil. Esse é o pacote por enquanto, Rubens. Vai destrinchando aí para nós, por favor. Obrigado, Regis. Obrigado a todos que colocaram algumas perguntas bastante interessantes. Mas a tua primeira colocação, Regis, o que explica atitudes de pessoas que tomam decisões, seja no governo ou no setor privado? Eu diria que isso é próprio do mundo contemporâneo, especialmente
de sociedades estruturadas na economia capitalista, na economia de mercado, de uma lógica imediatista dos ganhos agora e não se preocupar com o depois da manhã, com as gerações futuras. Eu acho que há contribuições desde ambientalistas até de lideranças religiosas. Veja o Papa Francisco com a encíclica Laudato Si, também, que ele publicou, acho que há 5 ou 6 anos, mostrando que todos nós somos responsáveis pela natureza, pelo planeta, assim como pessoas de outras religiões também têm dito isso. Então, está faltando um compromisso que está expresso na Carta da Terra, que é um documento que também subsidia, de certa forma, a Agenda 21 e a Agenda 2030, da ética da vida, de produzir ou de fomentar sociedades não violentas, que vivem em harmonia, que produzem justiça social e econômica com oportunidade de trabalho decente, trabalho não contaminante. Em relação às perguntas mais específicas, acho que Antônio Santos, eu não conheço exatamente a proposta do Bill Gates, mas nos debates sobre mudança de clima, há correntes, e pelo que foi colocado aqui pelo Regis, isso se enquadra em iniciativas do que o pessoal está chamando de geoengenharia, né? De tentar fazer com que, lançando certas partículas na atmosfera ou certas substâncias, haja ou menor penetração de raios solares ou menor reflexão dos raios solares que são refletidos pela superfície terrestre ou aquática. Não está comprovado que essas tecnologias funcionam, eu acho arriscado, e pelo princípio da precaução, que está inserido tanto na Convenção do Clima como na Constituição brasileira, no artigo 225, eu acho que não se recomendaria, e eu não recomendo a utilização dessas técnicas. É como se a gente quisesse tratar um doente que está com febre alta, só trocando e colocando compressas de água com água gelada na testa, sem resolver a causa da doença. Então, para mim, isso não resolverá. O carro elétrico, muito bom comentário. Eu também não acredito que o carro elétrico será a solução para a mobilidade sustentável. Não adianta substituir um carro poluente por um, digamos, menos poluente, porque nós teremos que ter usinas elétricas, seja hidrelétricas ou com ou uma outra forma de transformar a energia, talvez até solar, em eletricidade, mas continuaremos com uma pegada ecológica, porque tem que minerar o ferro, a bauxita, transformar em alumínio para produzir os veículos, e a mobilidade sustentável resulta da combinação de uma série de elementos, inclusive de equipamentos de transporte, desde bicicleta, bonde, trem, uma série de outras coisas, com fontes de energia limpa, talvez com energia solar. Então, de fato, eu dou um exemplo aqui em São Paulo, eu não quero substituir o tráfego congestionado de carros poluentes a gasolina, diesel ou etanol por um tráfego congestionado de carros elétricos. Do ponto de vista de qualidade de vida, salvo a questão de contaminação das vias respiratórias, é o mesmo problema de criar estresse na cidade. Então, o carro elétrico não necessariamente é a solução. Em alguns países, isso tem sido colocado como solução ou transição, mas, na verdade, isso dá uma sobrevida à indústria automobilística e o modelo de transporte individual, que tem que ser profundamente alterado. O Soler e a Ângela citaram a Agenda 21 em Pelotas, por questões que talvez não dá tempo de discutir. Nós estamos agora, substituímos, de certa maneira, a Agenda 21 pela Agenda 2030, ou seja, um conjunto de ações para buscar o desenvolvimento sustentável nessa década, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e inspirado nas lições, os acertos e alguns erros ou falhas na condição de Agenda 21, eu acho que seria muito importante que municípios e regiões olhassem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, assim como fizeram com a Agenda 21, incorporassem isso nos planos plurianuais. Os municípios agora terão que elaborar os seus PPAs, os planos plurianuais para período de 4 anos, então estamos num momento bom de trazer à tona de volta ou a Agenda 21 ou os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quanto a Petrobras e combustível fóssil, vários países
colocaram, dentro dessa situação de emergência climática, planos de chegar ao que eles falam de emissões de gases de efeito estufa, emissões líquidas zero, ou seja, haverá alguma emissão, porque, digamos, enquanto eu não tiver um trator elétrico com painel solar, eu vou usar um trator que usa combustível fóssil para produzir alimentos. Então, alguma emissão vai ter, se eu quiser comer arroz e feijão. Portanto, o que se busca é, com projetos de reflorestamento, com outras iniciativas, aquilo que foi emitido capturar da atmosfera e chegar, ou evitar projetos, iniciativas que façam mais novas emissões. Havia um plano do Brasil chegar em emissões zeros em 2060, daqui a 40 anos, vários países colocaram isso em 2050, e, portanto, o que eu acho que o maior patrimônio do Brasil, que é a Petrobras, que tem o petro, derivado da palavra petróleo no nome, acho que a nossa missão deveria ser transformar a Petrobras numa empresa de energia renovável, que vai ter que competir com outras de energia solar, né? Existem outras formas de energia renovável, não necessariamente todas as hidrelétricas são sustentáveis, porque geraram impactos enormes, veja Balbina e Tucuruí, mas nós temos que acelerar a produção de energias renováveis. Eu dou um exemplo. Em Paris, uma experiência própria. Eu fiquei muito surpreso há 5 anos, quando eu estive na conferência de Paris, e visitei o stand de Dubai. E, como a gente sabe, aqueles países árabes daquela região do Golfo são produtores e exportadores de petróleo. E eu percebi já naquela época, já há 5 anos, que Dubai está investindo muito em energia solar, porque eles sabem que em algum momento, ou, digamos, o mercado, a população mundial vai acordar e vai falar chega de petróleo, e eles querem ter alguma atividade. Então, eles estão usando o superávit de petróleo para fazer investimentos maciços em tecnologia de energia solar e continuar, digamos, tendo uma inserção econômica. Então, eu acho que nós deveríamos ter uma política ambiciosa de transformar a Petrobras, em 5 ou 10 anos, numa empresa exemplar de energia renovável. Eu acho um absurdo a Agência Nacional do Petróleo continuar fazendo leilões de exploração de áreas de pré-sal, especialmente em áreas sensíveis como o próximo a Fernando Noronha e outras regiões. Acho um absurdo o Brasil ainda admitir eventualmente a exploração de minério de carvão para termoelétricas. Nós sabemos de um projeto aí, de uma iniciativa próxima à capital Porto Alegre, de tentar minerar carvão exatamente para a produção, para o uso em termoelétricos. Então, nós temos que acelerar a transição para a energia, a revolução energética, a transição para energias renováveis e gradativamente eliminar o uso de combustível fóssil. Enquanto isso não for atingido, enquanto nós não tivermos ambulâncias e veículos policiais elétricos com fonte de energia solar e não de usina nuclear ou de termoelétrica, nós ainda teremos durante alguns anos necessidade de usar alguns combustíveis. Então, em vez de diesel ou gasolina para ambulâncias e usar etanol, mas eu acho que carros elétricos, nesse caso, teriam que prioritariamente ser usados nessa estratégia de transição para aqueles equipamentos necessários para a saúde e segurança da população, ambulâncias, SAMU, veículos da polícia, bombeiros, e com isso o setor público começar a dar exemplo que está engajado na transição energética. 11h14, Soler. Então, me parece até que os recursos oriundos da Petrobras, o que restou da Petrobras, aquilo que vai ser recuperado, de repente pode ser reinvestido nela própria, como sugere o Rubens, para que tenhamos uma empresa que possa ser uma produtora de tecnologia ou uma desenvolvedora de energias renováveis. Seria uma coisa avançada. Mas isso, me parece que os ambientalistas, as pessoas como vocês, lidam com expectativas que são muito avançadas em relação ao nível de compreensão de gestores e da média da população em geral, pelo menos no Brasil,
Quer dizer, muitas vezes o pensamento ambiental parece que é um pensamento revolucionário em relação ao pensamento médio, que é um pensamento conservador. Não te parece que esse é um impasse do nosso tempo? Nós temos uma realidade que nos aponta para um caminho diferente, né? Mas desse que a gente coloca aqui como possível, como alternativa. Mas isso é um processo, né? Um processo que passa por uma transformação cultural, né? Nós chegamos a esse ponto justamente por uma construção cultural, né? E assim como nós construímos a cultura do capital, né? De colocar o capital em primeiro lugar, como a gente está vendo agora nessas carreatas da morte, como se diz, que são de patrões e empresários que não querem parar sua atividade, mesmo com a pandemia estando nesse pior momento, né, com recordes e recordes de mortes, muitas delas evitáveis, né? Isso é uma cultura, isso faz parte de uma cultura que foi construída, mas existe também um contraponto a isso, né? Como o próprio nome do programa diz, né? Um contraponto a isso que essas propostas todas que o movimento ambiental, o movimento ecológico traz, né? E que outros movimentos também trazem por outras visões, né? Abrangendo de outra forma, no sentido de que dizendo que nós temos que mudar essa cultura, né? Nós construímos essa cultura capitalista antropocêntrica e precisamos mudar essa cultura, tirando o capital do centro, colocando a vida no centro, e a antropocêntrica, tirando a vida humana e colocando a vida como um todo, o planeta como um todo, né? De forma que se promova uma justiça ecológica, vamos dizer assim, né? Por isso que o tema do ecocídio é um tema muito importante, né? E eu acho que a gente tem que fazer aquilo que é o que nós estamos entendendo que é o mais adequado, né? Que passa pela solidariedade também, solidariedade com esta geração que nós estamos aqui hoje, né, dividindo o planeta, e solidariedade intergeracional com as gerações que vão vir, que é o que também está previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, que reproduz os princípios da ONU de cuidado com o planeta e com a humanidade, né? Então, temos que fazer mudança cultural, temos que buscar essa mudança, né? É difícil, é complicado, porque existe aí uma hegemonia de outras visões de mundo, né? Que é essa visão capitalista neoliberal antropocêntrica, mas ela tem que ser feita, o contraponto tem que ser feito, porque é a alternativa possível. A ciência diz que é o caminho adequado, né? Não é meramente ideológico, apesar de ser também ideológico. É um caminho científico, é o racional, é o solidário, é o humano, é o natural, é o ecológico, né? Claro que é muito difícil de fazer, por isso que era importante a gente queria ouvir um pouquinho do Rubinho sobre essa questão do ecocídio e também aprofundar um pouco mais esse papel dos municípios, né? Como é que ele acha assim que os colegiados ambientais, que ele tem uma larga experiência em colegiados ambientais, como no CONAMA também, né, e vários outros, né? Qual é o papel dos colegiados ambientais, especialmente os dos municípios, né? O que cada colegiado ambiental, o Compan em Pelotas, o Condema em Rio Grande, né, pode fazer para tentar mudar todo esse cenário, combater essa cultura da destruição e da morte, para colocar no lugar uma cultura da solidariedade, né? Uma cultura do cuidado com a natureza, e eu acho que aí o ecocídio, esse conceito de ecocídio, é um conceito que ajuda a entender um pouco a importância da gente mudar esse caminho que nós estamos indo, que é um caminho das mudanças climáticas, das catástrofes ambientais, né, dos extremos climáticos e de mais pandemias simultâneas com um cenário de mudança climática, que seria realmente para a humanidade, especialmente para os pobres, né, para aqueles que precisam da proteção do Estado, uma desgraça muito maior do que nós estamos vendo hoje, Rubinho. Bem, legal, Antônio, é bom falar sobre isso mesmo. Sobre a questão de ecocídio, você citou aí a questão dos desafios de transformações culturais, a construção histórico-cultural de certas noções, de certas tecnologias.
A expressão ecocídio está inspirada no conceito de genocídio. O genocídio, digamos, evoluiu e foi transformado em crime de genocídio em função dos horrores da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas foram levados ao julgamento em Nuremberg e assim como outros criminosos de guerra. Foi negociada uma convenção de prevenção e repressão do crime de genocídio, que ficou pronta, acho que no final comecinho dos anos 50, o Brasil ratificou a convenção em 51, 52, então o Brasil é país parte dessa convenção de prevenção e repressão de genocídio já há 70 anos, praticamente. E depois, já no final do século XX, foi negociada um outro tratado internacional chamado de Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, para o qual podem ser levados casos e julgamentos de autoridades, ou seja, pessoas físicas que ocupam a direção de países que cometem ou crime de genocídio. O Estatuto de Roma prevê 4 crimes, crimes mais graves, de competência desse Tribunal Penal Internacional. O crime de genocídio, cujo conceito foi colocado lá no comecinho dos anos 50, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. E aí, já há uns 10 anos, ou um pouco mais, quer dizer, o termo ecocídio começou a ser ventilado na época da Guerra do Vietnã, quando os norte-americanos, os estadunidenses, jogavam aquelas bombas de agente laranja e bombas incendiárias nas florestas do Vietnã para tentar descobrir onde estavam os vietnamitas e poder assassiná-los. Então, havia uma intenção deliberada de fazer destruição extensiva do ambiente, e isso está implícito ou explícito nos conceitos de ecocídio, ou seja, uma destruição bastante extensiva, bastante larga do meio ambiente para destruir espécies e ecossistemas. Depois, na Guerra do Golfo, quando o Iraque também incendiou plataformas e poços de petróleo lá no Kuwait, também para usar dos incêndios de torres de petróleo para, com as fumaças, despistar os seus adversários, mas gerando contaminação que não atingiu mais do que a região, atingiu outros países e afetou a saúde de moradores da região. Então, há uma proposta que já vem sendo formulada há pelo menos uns 10 anos, de incluir um 5º crime no Estatuto de Roma, o crime de ecocídio. Há algumas formulações, mas em todas elas se fala na extensão, numa grande extensão destrutiva e deliberada, de uma destruição em larga escala do ambiente, ou a sobreexploração. Algumas formulações falam sobre a exploração de recursos não renováveis. Eu incluo também recursos renováveis, portanto, uma sobreexploração, por exemplo, que nós acabamos de falar de combustíveis fósseis, porque o aquecimento do planeta, a mudança de clima, da sobreexploração de combustíveis fósseis, ou associado a um desmatamento em larga escala, por exemplo, na floresta amazônica, ocasiona vítimas fatais além das fronteiras, né? Quer dizer, alguns países insulares vão desaparecer no Pacífico com o aumento do nível do mar. Há resistências, lamentavelmente, inclusive de países desenvolvidos, por uma série de motivos, Holanda, França. Os motivos não estão muito claros, mas eu suspeito que tem a ver com, no caso da França, com a força do setor da energia nuclear na França para evitar uma transição energética, na Holanda por conta da dependência de um país pequeno, da importação de produtos naturais de outros países, gerando destruição de hábitats em outros países. Em todo caso, é uma construção política e cultural, e para isso a gente precisa conscientizar a população de que, se a gente, da mesma maneira, quer enfrentar a crise da pandemia, da Covid, precisa ter mais cuidado com o próximo, com a coletividade, com o ambiente, para evitar destruições em larga escala do ambiente. A gente precisa também, não só de políticas adequadas, mas precisa, digamos, da esfera criminal
No Brasil, o artigo 22 da Constituição diz que a legislação penal é uma competência exclusiva da União, então dependerá do Congresso. Quer dizer, há dois movimentos. Um de inserir o crime de ecocídio num tratado internacional, o Estatuto de Roma, e no Tribunal Penal Internacional. Mas alguns países já configuraram em suas legislações internas. Então, talvez um outro movimento que poderemos fazer, não acredito que na atual legislatura e até o final deste governo a gente tenha condição de fazer isso, mas será talvez toda uma mobilização para ao longo dessa década, a década dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das transformações, a gente também inserir ou no Código Penal ou na Lei de Crimes Ambientais o crime de ecocídio. E quanto aos conselhos, eu acho muito importante, na Rio 92 se aprovou uma declaração, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que tem 20 e tantos princípios, e um deles é o princípio 10, fala que a melhor maneira de fazer a conservação e o uso correto, adequado, responsável do meio ambiente é mediante a transparência, o acesso às informações, a participação do público e acesso à justiça. O acesso à informação, o acesso à participação e o acesso à justiça são o que se chama de direitos instrumentais, procedimentais, são ferramentas para garantir uma governança, um controle democrático do meio ambiente. E, nesse sentido, se inserem os conselhos municipais, comitês de bacia hidrográfica, conselhos estaduais e os conselhos na esfera federal, CONAMA e outros conselhos. Lamentavelmente, o que nós vimos no governo federal em 2019 foi o desmonte, a extinção de várias dessas instâncias. No CONAMA também a diminuição da participação de representações da sociedade civil, de município e de estado. Isso espero seja revertido numa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, a DPF 623, já houve o voto da ministra relatora, configurando a inconstitucionalidade do decreto do presidente Bolsonaro, mas, sem dúvida nenhuma, que o Antônio Soler coloca, conselhos municipais, no caso, conselhos municipais de meio ambiente, são importantes para garantir a transparência das políticas públicas, para trazer, colocar debaixo do holofote os conflitos que existem e tentar, de forma democrática, buscar soluções para os conflitos, porque a pior coisa é colocar debaixo do tapete, esconder os conflitos, e que aí vai valer a lei selvagem, a lei do mais forte. Então, transparência e participação são formas de exercitar a democracia para buscar soluções ambientalmente corretas. 12h27, 12 horas 27 minutos. Nós estamos a 3 minutos do final do programa. Olha, 11h27. Eu disse 12, Eu estou com o fuso horário... É a fome. Eu estou com o fuso horário trocado, mas nada que não dê para corrigir, porque estamos ao vivo. O Soler, que está acostumado com a Radicom, já foi corrigindo oportunamente. 11 horas 28 minutos. A expectativa produzida pela pauta que eu tinha articulado com o Soler se realizou da melhor maneira, pela qualidade dos nossos convidados da Radicom, o Rubens Bor, o Antônio Soler e até aquele simpático cachorro que faz movimentos bem lentos lá no ambiente onde se encontra o Soler, e ele educadamente respeita a nossa transmissão. Aquele educado cachorro é o Humberto Eco. Vulgo Eco, somente. Por isso que ele está se comportando bem. Ele conhece questões de comunicação social como aquele de quem ele tomou o nome emprestado. Então, seguramente, ele está em dia. Rubens, grande prazer te conhecer aqui, pelo menos virtualmente, e te ouvir. Dois prazeres imensos, e espero que tu possas dispor do teu precioso tempo para atender tanto ao Soler como a nós da Radicom, em outras oportunidades. Sem dúvida, é uma satisfação estar contigo, estar com o Soler, estar com os ouvintes e internautas. Me disponho a voltar sempre que necessário. Eu até tinha falado que eu já tinha um compromisso a partir das 11 horas, mas eu fiquei tão animado com a conversa, eu vou entrar atrasado, é uma reunião da uma Comissão de Direitos Humanos da ONU, vai até meio-dia, então vou pegar a segunda parte,
mas realmente um tema muito importante, e estou à disposição de vocês, e se há perguntas que não foram respondidas, depois o Soler pode compartilhar meu e-mail e eu terei prazer em responder. Muito obrigado, Rubens. Soler, muito obrigado pela presença e também pela preocupação que tu tens com a Rádio Com, pela qualidade que tu tens, e o CEA também, que é um parceiro da Rádio Com, e assim o mundo fica um pouco melhor, e os sonhos revolucionários de todos nós podem ficar mais palpáveis, Soler. O sonho ainda está distante da realidade, mas ele só vai virar realidade se nós construirmos esse sonho, né? E para fazer essa construção, nós precisamos que ela seja coletiva, né? Que ela seja feita pela maioria das pessoas, pelo menos, se não por todos, pela maioria. E para isso precisamos enfrentar essas questões culturais, né? Mas é isso, agradeço mais uma vez muito, Rubens. Fala, Rubens. Não, só isso que você falou me fez lembrar uma frase que é atribuída a Miguel de Cervantes, mas que ficou conhecida no Brasil como uma música do Raul Seixas, que sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, vamos sonhar junto, né? E agir juntos. Tão importante quanto sonhar é agir, né? Agir sem o sonho, sonhar sem ação, não vai nos levar muito longe. Mas muito obrigado, Rubens. A gente espera que numa outra oportunidade tu possa vir aí e a gente tratar de outras questões e até aprofundar essas, né? Porque faltou muita coisa para ser dita, né? Apesar da gente ter dito muita coisa também importante aí para ajudar aí na construção desses sonhos e dessas transformações para um mundo mais solidário e mais sustentável, né? Menos destrutivo. É isso, o Centro de Estudos Ambientais agradece a Rádio Com, né? E lembrando, toda segunda tem comentário do CEA, às 10h15, aqui na Rádio Com, como a gente faz desde que a Rádio Com entrou no ar, né? Há muitos anos atrás. Um abraço a todos e a todas. E que continuemos por muito mais. Um abraço para vocês, abraço, Rubens, abraço, Soler. Obrigado ao Juliano Lima na parte técnica da Rádio Com. Nós ficamos por aqui, 11h32. Voltaremos com mais uma edição do programa Contraponto aqui na Rádio Com, amanhã, sexta, às 8h30 da manhã. Pessoal, era isso. Até mais. Tchau.